Os historiadores dizem que a igreja saiu da igreja católica, né? Isso não é verdade. Não é verdade. Os historiadores dizem, olha, a igreja nossa atual saiu da igreja católica. Muito bem, eu vou explicar para vocês o que saíram da igreja católica. O que saiu da igreja católica foram as igrejas, teve origem na igreja católica, são as igrejas denominacionais, né? Que são batista, presbiteriana, metodista, congregacional, e aí foi passando o tempo, e aí foi surgindo outras denominações. Mas a verdadeira igreja mesmo, ela não saiu da igreja católica. Ela foi fundada lá em Jerusalém, com a inauguração, com a descida do Espírito Santo, o qual está lá em Atos. A igreja católica denominacional que saiu da verdadeira igreja. Na verdade, como diz a própria palavra de Deus, eles estavam conosco, mas não era dos nossos, né? Então, só corrigindo um pouco que os historiadores falam, olha, as igrejas saiu da igreja católica, a igreja católica que foi a primeira. Mentira. A verdadeira igreja, ela não tem denominação, a verdadeira igreja não tinha nome. O diabo tentou colocar nome nas igrejas, denominação. Lá na igreja de Coríntio, ele colocou partidarismo, que foi, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou disso, eu sou daquilo. O diabo começou a fazer isso lá no começo da igreja, mas esse plano não deu certo. Tinha o apóstolo Paulo lá e abortou esse plano. E aí os historiadores dizem, olha, a igreja saiu da igreja católica. Não é verdade, a igreja católica apostólica romana é que saiu da verdadeira igreja de Jesus Cristo, o qual não tem nome. A verdadeira igreja de Jesus Cristo está aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 36 em diante. Você pode ler. Que era uma igreja que não tinha denominação, porque as denominações normalmente saíram da igreja católica e imitaram a católica. Elas têm templos, né? Elas gostam de templo, gostam dos rituais. E a verdadeira igreja não, ela se reunia nas cavernas, se reunia nas praias, se reunia nas casas. Ela é muito diferente das igrejas denominacionais. Essa é a verdade. E aí houve o partidarismo que tem hoje as igrejas paralelas à igreja verdadeira de Jesus Cristo. Os historiadores teimam. Esses dias eu vi, aqui no YouTube, um pastor do ICP, diz que a aluna dele ficou decepcionado porque ficou sabendo que a igreja saiu do catolicismo. E ele falou que ela ficou muito triste, chateada, né? É verdade, mas só que tinha que falar a verdade para ela. Falou assim, ó, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, o qual não tinha nome, ela não saiu da igreja católica. O que saiu da igreja católica foi as denominações. Formaram grupos, subgrupos e foram, e está até hoje aí formando mais grupos, né? Se você ler a história, porque o embrião para as denominações mesmo, o embrião foi a igreja católica, que ela saiu do caminho. Nós continuamos no caminho, os nossos irmãos do passado continuaram no caminho, mas ela saiu do caminho, quer dizer, ela saiu do nosso meio, da igreja de Jesus Cristo. Não nós que saímos dela. Então fica aqui um breve relato, né? Meio por cima, porque seria um vídeo muito extenso, muito longo, colocando datas, anos, seria um vídeo bem extenso, e o povo não tem paciência para assistir isso. É só você pesquisar, você vai ver quando que a igreja católica saiu do caminho, você vai ver a data, como eles começaram a introduzir as imagens e tal, e saiu do caminho. Mas o caminho verdadeiro sempre foi um só. A palavra de Deus, Jesus Cristo é o caminho. Que Deus possa te abençoar e fazer você entender isso que eu falei agora.